que eu sempre gosto de me basear quando eu vou tomar qualquer decisão, não só a nível de negócio, mas a nível pessoal, enquanto todo mundo tá olhando para o que mudou, que é a tendência, o que é a onda da vez, você olhar para aquilo que nunca muda. Agora a onda da vez é IA, e aí todo mundo, vou parar de vender não sei o que, vou botar IA em todos os meus produtos, e agora vai ser só ferramenta, vai ser só IA. A gente já tá nesse movimento, onde a IA ela vai se tornar tão comum que vai virar commodity. Ter IA no seu curso não vai ser mais um diferencial, todo mundo vai ter, vai ser o mínimo. Logo, a grande contra-tendência será aquilo que é cada vez mais real, aquilo que é cada vez mais humano. Todas as grandes marcas, elas estão focando em experiências e no real. Miu Miu lançou um clube de leitura, a própria Louis Vuitton com hotel, Ralph Lauren com cafeteria. Desde que o ser humano é ser humano, a gente sempre buscou pertencer. Você já parou para pensar por que algumas marcas são desejadas e outras, por mais que postem, nunca saem do lugar? Nossa convidada de hoje faturou o primeiro milhão aos 21 anos, construiu a maior comunidade feminina de posicionamento do Brasil e da Europa e tem alunas em mais de 32 países. Ela não ensina a postar mais, ela ensina como tornar a sua marca desejada. E hoje a gente vai entender exatamente como fazer isso. Hoje eu tenho um custo muito baixo e uma galera que compra, porque é como se eles comprassem primeiro a Maia e depois o produto. Eu me chamo Maia Santos e o Hotmart Cast começa agora. Maia Santos, seja muito bem-vinda. Obrigada. A gente queria há muito tempo ter você aqui. Você é uma das figuras que hoje acho que representa melhor a educação em marketing da nova geração. Então, você traz um frescor muito bacana. Então, a gente estava muito afim de ter você aqui. Obrigado pela presença em primeiro lugar. A honra viu? É toda minha, fico muito feliz. Ô, Mai, a gente parece que gentilmente você combinou com o nosso time de trazer uma ação de engajamento, ou seja, nós vamos escolher o melhor comentário desse episódio para ganhar alguma coisa que a Maia trouxe. O que você vai oferecer pro pessoal? Exatamente. Para quem fizer o melhor comentário, o mais criativo, vai ganhar uma vaga na comunidade, que hoje é uma das maiores comunidades do Brasil e da Europa, com foco em posicionamento, em imagem, narrativas e também o kit da minha marca de skincare, né? Porque além de infoprodutora, eu também tenho uma marca de skincare. Putz, você vai entregar também produto físico. Exatamente. Então, uma vaga na comunidade, que só a comunidade é 4.000 e mais um kit da minha marca de skincare também. Caramba, obrigado, viu, Maia? Primeiro pela gentileza. Então, Maia, vamos do princípio. Você acredita que existe uma diferença clara entre uma marca que é conhecida e uma que é desejada? E como que você define essa diferença? E aí pode ser tanto marca pessoal como marcas em geral. Como é que você enxerga isso? Existe uma que é desejada e uma outra que é só conhecida? Com toda e absoluta certeza. Hoje em dia, você ter diversos seguidores não garante que você vai construir uma marca desejável. É como se a gente tivesse... Eu digo que a gente viveu 3 fases assim do marketing. Então, a gente tinha a fase 1, que era muito focado em produto. Então, vende quem produz mais, produz em quantidade, produz em volume. Depois, a gente foi para uma fase muito da atenção. Então, as pessoas começaram a disputar cada vez mais a atenção, ou seja, deixa eu fazer uma trend, deixa eu conquistar esse engajamento. E hoje a gente está muito num momento onde eu acredito que a gente vive uma era de comunidade. Então, não necessariamente a pessoa que tem mais seguidores ou a pessoa que tem um maior engajamento é a que vende mais. A gente vê diversos casos de pessoas que às vezes têm milhões e milhões. Eu sempre gosto de citar um exemplo de uma influenciadora que até o caso foi bem conhecido, assim, acho que 2019, 2020, por aí, que tinha 2 milhões de seguidores, lançou uma marca de roupas e não vendeu praticamente nada. Assim, vendeu tipo 6 duas. pés. Eu vi isso aí, eu lembro. É uma quantidade mínima. Assim. E era milhões. E era milhões, de muito engajamento. Então, hoje, você ter um maior engajamento não quer dizer que você vai conseguir converter mais. Enquanto a gente vê o inverso também acontecendo. Às vezes, contas menores, principalmente no nosso mercado, quem é infoprodutor, às vezes você vê uma conta com 10 mil seguidores, 5 mil seguidores, e a galera tá vendendo produtos de 5, 10 mil, high ticket. Por quê? Porque você ter muitos seguidores não garante que você vai se tornar uma marca altamente desejável. Uma marca desejável é uma marca que sabe se posicionar muito bem e que entendeu que hoje a gente vive um momento onde as pessoas elas não compram só o produto, elas compram a marca primeiro. Então, você pode ter o melhor produto do mundo, mas se você não sabe comunicar isso, de nada adianta. Boa. Como que isso se aplica nas marcas pessoais? Então, vamos vir para cá, que é o grosso do nosso mercado, sei lá, 85% do nosso mercado, né? Como que isso aterriza no posicionamento de marcas pessoais?
Quando se trata de marca pessoal, você tem que entender o seguinte, o que vai fazer alguém te acompanhar hoje na internet? O que vai fazer uma pessoa prestar atenção no que você tem a dizer? A gente não vive mais uma era de redes sociais. Era social até 2022, que a gente... O que configurava como uma rede social? Eu recebia os conteúdos das pessoas que eu seguia, das pessoas que eu acompanhava. Então, eu recebia conteúdo da minha tia, da minha prima, de uma amiga. Só que hoje, principalmente com o TikTok, com o algoritmo do TikTok, com o crescimento dele, a gente recebe conteúdo de pessoas que a gente nunca viu. Né? Nunca ouviu falar. Mas, de repente, você, sei lá, interagiu. Tem alguma coisa que você goste muito? Você, Abraão, você gosta muito? Eu gosto de futebol americano. Futebol americano. Aí você foi lá e interagiu com conteúdo de futebol americano. O que o Instagram começa a entender? Esse é um interesse dele. E aí começa a te entregar isso cada vez mais. Então, hoje a gente vive muito mais uma rede de interesses do que uma rede social. Logo, qual que é a pergunta que eu tenho que me fazer? Qual que é o interesse do meu público? Quais são os temas, os tópicos, os assuntos que, se eu trouxer no meu conteúdo, eu vou chamar a atenção dessa pessoa? Por exemplo, às vezes eu falar sobre a Silvia Braz, que é uma influenciadora de moda, você pensa, nossa, mas o que isso tem a ver com marketing? Com marketing não tem nada a ver, mas é um interesse do público que eu quero atrair. Então, eu chamo a atenção delas com este interesse. Silvia Braz lança uma coleção com a Riachuelo. Ela presta atenção nesse conteúdo e aí, ao longo do conteúdo, seja ele um carrossel, seja ele um Reels, eu vou conscientizando ela até levar no marketing. E aí, mostrar para ela que eu tenho uma solução para algum problema que ela esteja enfrentando naquele momento. Então, é você se perguntar quais são os interesses do meu público. Entender que mesmo como marca pessoal, você cria para o outro, né? Você não cria para si. Tem muita gente que eu vejo que, eu quero começar a criar conteúdo, eu quero vender na internet, mas eu acho que a minha rotina não é interessante. Mas eu acho que o meu conteúdo não tá tão bom. E você fica nesse ego, assim, nesse eucentrismo, focando muito no conteúdo em você. Só que o conteúdo tem que ser pro outro. Você é só uma ponte, você é só uma ferramenta, você é só o guia na jornada do herói. Mas quem realmente importa é o seu público. Então, mesmo uma marca pessoal, você não se coloca como protagonista do seu perfil. O protagonista é o seu público. O protagonista é o seu cliente. Ele está no centro de tudo. Você vai se usar e se colocar só como um guia dentro da jornada dele. É como se durante muito tempo as marcas elas precisassem comunicar para o cliente. Hoje, elas comunicam pelo cliente. Então, por exemplo, eu vendo muito comunidade. E um dos princípios da comunidade é o que estar nesse ambiente comunica ao mundo quem eu sou. Então, por exemplo, a mulher que entra para a nossa comunidade, ela está passando uma mensagem ao mundo. Ela está passando uma identidade dela. Então, ela está dizendo, olha, eu sou uma mulher que gosto de me vestir bem. Né? Então, eu sempre falo que quando a gente está em algum evento, chegam as nossas alunas, é muito nítido. Já sabe assim. que é aluna sua. É nítido porque tem alguns padrões que se repetem. Então, é uma mulher que geralmente está com blazer, está bem vestida, está bem maquiada, aquela coisa toda. Mas é uma forma dela comunicar ao mundo que ela preza por esse cuidado, que ela preza pela imagem, que ela preza pela elegância. É uma mulher que, através dos valores que a gente comunica dentro da comunidade, ela também diz ao mundo quem ela é. Então, é como se hoje a gente usasse as marcas, os produtos que a gente compra, para comunicar ao mundo quem eu sou. E isso vem muito de um insight de um livro que eu amo, que se chama Coisa de Rico. Não sei se você já ouviu falar. Michel Coforado. Nossa, é maravilhoso. É legal livro. pra caramba. É muito bom. E ele traz um dado que é muito interessante. Ele diz que no Brasil, 38% dos casais não fazem ideia do quanto o parceiro fatura no mês. Não sabem qual que é a renda do parceiro. Por quê? Porque no Brasil é um tabu você falar de dinheiro. No nosso mercado, a gente até que normalizou. A gente até fala bastante. A gente fala, às vezes a Aliás, gente fala até criticam demais. a gente por isso, né? Exatamente. O povo cai em cima porque a gente fala demais de faturamento. Mas porque no Brasil é um tabu a gente falar de dinheiro. Não é um assunto que geralmente você vai ter numa mesa de churrasco ali com a família pleno domingo. Isso não vai acontecer. Mas, como então que o brasileiro diz a quantidade de dinheiro que ele tem? Através... Que ele tem, né? Exatamente. Que ele mostra. Do que ele mostra. Então, é através do carro, do relógio, da bolsa. E existem códigos que, principalmente dentro do mercado do luxo, porque o mercado do luxo é muito clubismo, assim. Existem códigos que comunicam de onde você veio e quem você é. Então, às vezes, eu consigo identificar se uma pessoa é emergente, né? Então, veio, sei lá, do zero e começou a construir riqueza pelas marcas que ele usa, ou se é um herdeiro.
Porque o herdeiro geralmente vai usar uma marca que não é tão conhecida como Louis Vuitton, Gucci. O herdeiro, ele vai mais para uma The Row, uma Loro Piana, então ele vai para outra pegada. Ou seja, as marcas que você utiliza também dizem ao mundo quem você é, o que você prioriza e qual é a sua identidade. Eu tenho uma piada, porque eu vim de uma origem, eu conheci muita gente de dinheiro velho, e eu trabalho com muita gente de dinheiro novo. Sim. Né? E aí eu brinco que os meus clientes estragaram a relação que os meus colegas de escola tinham com Porsche. Tipo, eles não compram Porsche mais. Ressignificou. Mas isso é um negócio... aliás, isso dá um tema de podcast, hein? Trazer só Michel Conforado. Putz, dá um... Ó, fica a dica aí, Jones. Meu diretor, já fica aí pra gente poder chamar o Michel Conforado e fazer o Coisa de Rico aqui, porque, putz, é legal demais o tema. Você é muito intencional nas suas escolhas, certo? Quanto você acha que as pessoas devem colocar de intencionalidade em como elas se vestem, no que elas vestem, de como elas cortam o cabelo, de como elas se maquiam ou não, né? Quanto de intencionalidade você acha que tem que ter isso? Especialmente para quem tá falando de marca pessoal, né? Mais do que você ter, é você saber. Então, eu ter a consciência do que cada coisa comunica. Por exemplo, às vezes você é uma pessoa super criativa, super espontânea, e aí eu virar pra você e falar assim, coloca um terninho preto e um blazer. Você vai matar aquela pessoa, porque tá muito longe da essência dela. Mas você tem que ter consciência do que aquilo comunica. Então, ok, linhas retas, por exemplo, comunicam autoridade, força, porque tá associado ao masculino. Linhas curvas, ondulado, geralmente comunica feminilidade. Então, quando você vê, por exemplo, uma mulher com cabelo longo e ondas, você vai visualizar a imagem de uma mulher mais doce, mais feminina. Se eu vejo uma mulher com cabelo curto, reto, eu vou associar mais ao masculino. Então, eu vou associar a poder, a força, a presença. E já o inclinado, né? Então, às vezes aquele cabelo que é mais assim, mais inclinadinho, ele traz modernidade. Assim como o prata comunica modernidade e juventude, enquanto o dourado está mais associado ao ouro, comunica riqueza, tradicionalismo. Então, mais importante do que você definir quanto de intencionalidade, é primeiro você saber o que cada coisa comunica. Porque se você tem a consciência, você vai utilizar de forma que respeite quem você é, a sua essência, mas que também tem estratégia. Tem muitas pessoas que elas vão para os polos extremos. E eu sou uma pessoa autêntica, então você tem que me aturar do jeito que eu sou e comprar de mim porque eu sou assim mesmo. Só que essa pessoa ela vai se frustrar. Porque o mundo funciona por códigos. Perfeito. A gente sempre vai julgar o livro pela capa. É semiótica, a gente vai bater o olho e o nosso cérebro, ele associa a uma imagem. É igual, por exemplo, às vezes a gente pega um perfume. Você não vai conseguir... se você não abre a embalagem, se você não pega o perfume, você não vai saber o que tem do cheiro dele. Mas pela embalagem você já vai escolher qual que você quer. O ser humano, ele é movido pelo olhar, pelo belo, pelo visual. Então você tem que ter a consciência do que cada coisa comunica. E a partir daí você define, ok, talvez eu não combine com o blazer, com o batom vermelho, mas eu posso trazer dentro da minha imagem uma cor que me represente mais, às vezes um amarelo manteiga, que aí eu combino duas coisas que eu gosto, dois universos que eu gosto, porque também não dá pra gente ser o total extremo do intencional, que é um erro que eu já cometi também. Quando eu comecei no digital, eu era mais nova do que eu sou hoje, então Sim. Eu tinha 21 anos e tinha um rostinho muito de menininha, aquela coisa muito doce, o tom de voz muito doce, e eu precisei amadurecer a minha imagem. Então, o processo de amadurecer a minha imagem, porque imagina, uma pirralha, 21 anos na faculdade, Total. Querendo cobrar 10 mil reais em um produto, eu tinha que, de alguma forma, mostrar a minha autoridade, sendo que eu ainda não tinha os resultados que eu tenho hoje. Então, hoje, por exemplo, eu posso ter um tom de voz mais doce, eu posso ser mais, como é que eu posso dizer, espontânea com a minha audiência. O resultado passa por cima dessas coisas, Porque o resultado passa por cima. Eu até fiz um conteúdo esses dias falando justamente sobre isso. E aí a galera, nossa, mas como assim? Mas você era a primeira a defender essa coisa e tal, de trazer distanciamento, e agora você quer aproximar cada vez mais a audiência? Mas é muito questão de momento. Hoje eu tenho um resultado que ele sobressai a questão da minha imagem. Só que durante muito tempo eu não tive. Perfeito. Então eu precisei construir a imagem para as pessoas criarem essa visualização de calma. É um mulherão, né? Tem presença ali.
Então, é você primeiro ter a consciência e a partir daí você define o quanto de intencionalidade. Porque se você for muito para um extremo, pode ser que a sua audiência não se conecte tanto com você. Ainda mais no momento que a gente está vivendo hoje, que é o momento onde as pessoas estão com sede do humano, com sede do real. Isso é interessante para burro. Eu acho que depois a gente pode falar um pouco mais disso, da fome das pessoas pela realidade, por causa da pasteurização, por causa do conteúdo de IA. Então as pessoas estão buscando isso pra caramba. Daqui a pouco a gente entra um pouquinho mais nisso. Só que antes disso, tem uma coisa que eu queria que você respondesse pra gente, que é o seguinte. Qual que você acha que é o erro mais comum que as pessoas cometem, que as deixa invisíveis, mesmo produzindo muito conteúdo? Qual que é o erro mais comum que você enxerga? Tá ligado à mensagem, ao conteúdo, tá ligado ao posicionamento, tá ligado às escolhas que a pessoa faz? Onde que você vê? É o erro mais comum? O erro mais comum é produzir, primeiro, sem saber para quem tá falando e sem saber o que você está comunicando. Então, que isso vai muito da questão do posicionamento, que muita gente acaba banalizando, isso não é o principal, deixa eu focar aqui nesse funil, deixa eu focar aqui nesse criativo. E tudo bem, tem várias pessoas que conseguem vender sem se posicionar, mas o custo para isso é muito alto. Então, às vezes a pessoa tá vendendo, aí tem lá faturamento, né, 100 mil, só que para fazer os 100 mil ela teve que gastar 99. E aí tem uma margem de lucro aliás, baixíssima. tem gente que gasta 120 para fazer 100. Exatamente. E não é uma realidade que, por exemplo, a gente vive dentro do negócio. Hoje eu tenho um custo muito baixo e uma galera que compra, porque compra antes, é como se eles comprassem primeiro a Maia e depois o produto. Então, por isso que eu posso lançar uma comunidade de 4 mil e uma marca de skincare e um clube de corrida, que hoje a gente tem um ecossistema com várias marcas. E ainda assim, eu sei que a minha galera, a minha comunidade vai comprar. Por quê? Porque elas compram primeiro a marca. Então, quando você não olha para posicionamento, não é que você nunca vai vender. Você até talvez consiga, só que o custo para isso vai ser mais alto. Se você se posiciona da forma correta, então eu tenho clareza. Eu sempre digo que o posicionamento são 3 lentes. A primeira lente é a lente interna, então é você ter consciência de quem você é, autoconhecimento, porque senão você vai ser meio copia e cola, que a gente vê muito no nosso mercado. Muito. Principalmente da geração que eu comunico, as mulheres que eu comunico. É assim, eu vou começar, deixa eu copiar o que a Maia tá fazendo, deixa eu ver o que a Duda tá fazendo, deixa eu ver o que a AB tá fazendo. Então, elas querem copiar muito e não trabalham o autoconhecimento, não trabalham a essência delas, que eu sempre falo, seu superpoder, seu diferencial já existe, tá? Em você e na sua história. Então, essa é a primeira lente, a interna, que é você saber quem você é, que é como você se enxerga. A segunda é a intra-interna, a intra-externa, que é como eu enxergo o mundo. Então, é você falar quais são os seus valores, o que é importante para você. Porque, às vezes, tem várias pessoas falando de marketing. Por que eu vou escolher a Maia e não a ciclana? Por que eu vou escolher a fulana e não a outra? Porque tem alguma coisa nela, um valor, um hábito, que faz com que eu queira comprar dela. Por exemplo, teve uma pesquisa que a gente rodou recentemente com as nossas melhores compradoras. Então, aquelas que estão com a gente desde, assim, de 2022. Desde o começo, que compram tudo que você vai lançar. Compram tudo. E a gente trouxe exatamente essas 2 perguntas. Por que você comprou de mim? E o que quase te impediu de não comprar de mim? Quando a gente olha para o que te motivou a escolher a minha marca, a me escolher, a grande maioria das respostas não tinha, por exemplo, assim, sua página de vendas estava muito boa, seus entregáveis são maravilhosos. Não tinha isso. Seu método é o melhor do mundo. Às vezes a galera nem lê mais a página de vendas. No meu caso, tem várias que compram sem nem ler a página de vendas. Mas as respostas eram, eu admiro sua disciplina, eu admiro como você realizou o sonho dos seus pais, que eu tinha um grande sonho de comprar uma casa para os meus pais, enfim. E aí eu documentei todo esse processo. Então, as respostas são sempre coisas ligadas ao pessoal. São sempre coisas ligadas aos meus valores, àquilo que eu acredito. Por isso que é importante você comunicar essa segunda lente, que é como eu enxergo o mundo. E a terceira e mais importante, que é como o mundo te enxerga. Então, aqui é onde entra a intencionalidade, que é como eu quero ser vista. Muitos experts não sabem responder essa pergunta. Não sabem. Como você quer ser visto no mercado? O que você quer que as pessoas falem sobre você? Quando você vai chegar num podcast, quando você vai estar lá no Hotmart Fire, alguém vai te apresentar. Como você quer ser apresentado pelos demais? Qual que é essa reputação que você quer construir? Quando você não tem clareza disso, qualquer caminho serve. É o famoso. Se eu não defino... Exato. Então, você pode intencionalmente escolher o lugar que você quer ocupar no mercado, desde que você tenha clareza e você repita muito isso. Boa. Eu acho que assim, você já deu já deu uma aula, mas eu queria tentar aprofundar um pouco no que você considera o primeiro passo.
Então, assim, você falou, tem 3 dimensões para poder Isso. analisar, né? Então, eu imagino que você tem que começar da primeira, mas vamos dizer assim. A pessoa tá começando agora. Exato. Tipo assim, qual que é o primeiro passo que você acha que a pessoa tem que dar? Criação de conteúdo. Assim, eu sou super defensora. Criação Começa. de conteúdo, começa o quanto antes. E aí é muito complexo, porque às vezes a pessoa fala assim, eu quero começar, mas todo mundo fala que eu tenho que, sei lá, desenhar a persona. Aí a pessoa vai lá e compra o curso de marketing. A primeira coisa que ela escuta, desenha a persona. E ela fica, tá, mas como que raios eu vou definir o meu cliente ideal se eu não sei nem direito com quem eu quero falar? Aí o que eu oriento? Começa pelo inverso. Começa pelo não. Quem você não quer falar, então? Às vezes você não vai ter clareza total de quem você quer falar, porque você tá começando. Mas com quem você não quer, você vai saber. Você sabe. Você sempre sabe. A gente sempre sabe, Sempre sabe. Então, começa pelo inverso. Faz uma listinha. Quem eu não quero atrair de jeito nenhum. Depois que você teve essa clareza, só produz, só começa. Gente, existe tanta grandeza em você estar no começo. Eu acho que tem tantas pessoas hoje que elas deixam de lançar um produto, começar a criar conteúdo porque elas têm medo. Elas falam assim, porque o mercado tá saturado. Porque agora não tem mais espaço. Porque vão me zoar, porque vão me criticar. Só começa. Quanto antes você começar, a grandeza de estar no começo é que não existe expectativas. Total. Hoje, tô construindo uma reputação no mercado. Se eu tenho alguma falha, vai ter pessoas julgando, vai ter um burburinho ali dentro daquilo. Então, tem uma responsabilidade maior. Eu tenho uma comunidade que confia em mim, eu tenho uma responsabilidade maior. Quem tá começando, você não tem isso. Você pode falar, você não tem essa pressão. Pressão não, essa responsabilidade em cima de você. Ou seja, é o melhor momento para você criar. Maia, mas eu crio que formato? Todos. E qual frequência? O máximo que você conseguir. Você consegue quanto? Exato, é o máximo. Maia, mas o meu máximo é um por dia. Ótimo, meu máximo é 3 por dia. Vai lá. Meu máximo é 3 por semana. Não me importa qual é o seu máximo. Só começa com o máximo. E testa tudo. Testa formato, testa mensagem. Fiz um Reels desse jeito, eu começo falando, aí eu boto assim, deu certo? Faz de novo. Replica. Até você começar a identificar padrões daquilo que dá certo e criar os seus próprios formatos. Mas tá no começo, meu amor, é o momento de testar ao máximo, assim. E eu focaria em criação de conteúdo. Você sabe que eu tenho uma piada que eu falo, cada vez que alguém me pergunta se o mercado tá saturado, morre um bebê panda. Que eu quero que as pessoas tenham em mente que, tipo assim, cara, para de falar esse negócio. Assim, a gente tem um mercado, uma indústria que não tem 20 anos de idade. Não tem 20 anos de idade. E as pessoas me perguntam, sabe o mercado tá saturado? O de produção de aço. Ele tá saturado. Assim, ele tem um problema. Para com esse negócio. Tipo assim, cara, e mesmo assim tem gente produzindo aço. Então assim... E vamos combinar que a gente tá no melhor momento agora. Porque assim, hoje em dia... Ferramenta! Você não precisa de começar com uma super equipe. Dá pra você fazer tudo sozinho. Exatamente. Vamos pra aí um pouco, porque eu acho que você é uma das vozes do mercado sobre IA. É uma das vozes mais interessantes. Porque é o seguinte, você fala disso, você curte, e eu queria que você dissesse como você tem usado, mas você não é das pessoas deslumbradas que é essa turma do Cloud Code que tá todo mundo enchendo o meu saco no meu feed, que é umas coisas que não faz o menor sentido e tal. Você tem falado disso de uma maneira muito estruturada, que é isso de você ter a voz própria e tal. Então conta como que você enxerga esse movimento novo, como você tem usado e pra onde você acha que a gente vai. O que eu sempre gosto de me basear quando eu vou tomar qualquer decisão, não só a nível de negócio, mas a nível pessoal, enquanto todo mundo está olhando para o que mudou, que é a tendência, o que é a onda da vez, você olhar para aquilo que nunca muda. Quais são os princípios que sempre permanecem? Então, agora a onda da vez é IA, e aí todo mundo, vou parar de vender não sei o quê, vou botar IA em todos os meus produtos, e agora vai ser só ferramenta, vai ser só IA. E aí, o que acontece? Toda vez que a gente tem uma tendência, naturalmente existe o processo da contra-tendência. Então, o que a gente vê agora? Sempre que eu quero estudar mais sobre o mercado digital, eu não começo olhando só para o mercado digital, mas eu olho principalmente para comportamento, para pessoas e para outros mercados que refletem o comportamento das pessoas. Então, por exemplo, eu sou muito apaixonada por moda. E teve um período, 2024, que eu morei em Milão e eu estudei no Marangoni, que é uma das grandes escolas sobre luxo e mercado da moda como um todo. E eu nunca vou me esquecer da frase que o professor disse, onde ele falou, se você quer entender como está o mundo, a política, as pessoas, o comportamento e a economia, basta você olhar para o mercado da moda. Porque é um mercado que
pô, não tem quem bata o mercado Sim. da moda. Não tem, assim. E há muitos anos, há muitas décadas, nenhum mercado chega perto do mercado da moda. Não Talvez existe agora crise, né? não existe crise, entende? Então o mundo tá em crise, o Brasil tá em crise. Aí você vai ver, tá lá a fila na Louis Vuitton. Que crise é essa, entende? Então, eu sempre olho muito para como tá o mercado da moda. E o que a gente percebeu nos últimos anos, principalmente neste último ano? Todas as grandes marcas, todas as grandes maisons, elas estão focando em experiências e no real. Então, por exemplo, Miu Miu lançou um clube de livro, de leitura. A Jacquemus lançou um beach club. A própria Louis Vuitton com hotel agora. E Ralph Lauren com cafeteria. Então, todas as marcas de moda, como um todo, elas estão focando em criar senso de comunidade. Se você pega, por exemplo, o TikTok da Chanel, é absurdo. Porque se você pega o Instagram da Chanel, façam esse comparativo, o Instagram da Chanel e o TikTok da Chanel. São duas linhas de conteúdo completamente diferentes. Quase duas marcas, assim, é como entre se fossem muitas duas aspas, marcas. Completamente diferente. Lá no Instagram é aquela coisa editorial, aquela coisa super produção, tem um pouco da IA também, porque o público consome dessa forma. Se você pega o TikTok, é só o mais real possível, o mais cru possível. É caso de uso, entre aspas, né? É assim, literalmente, pega o celular e tá gravando. E grava. E estão crescendo muito. Dior também tá fazendo a mesma estratégia. Então, todas as grandes marcas, elas estão adaptando a comunicação para o que eu acredito, com base no que eu venho estudando, que será a próxima grande tendência, que é o novo luxo, não é mais você ter, mas você ser. Não é mais você comprar, mas você viver. Então, se tudo é IA, se a gente vê que todo mundo, o conteúdo que eu bato olho, eu já sei que é IA, não é sobre isso, é sobre aquilo. O travessão, todos aqueles códigos. O travessãozinho é de doer. Aquele lá é clássico, não é isso, é aquilo. Os emojis. Os emojis. Então, a gente bate o olho e já sabe que é um conteúdo de IA. E a gente, eu não sei você, assim, mas eu já meio que torço o nariz, assim. Total. Já fico meio, puta preguiça. Pô. Se você não se dá o trabalho pra escrever, por que eu vou ler? Por que eu vou ler? Exatamente. Então, eu vejo que a gente já tá nesse movimento, onde a IA ela vai se tornar tão comum que vai virar commodity. Ter IA no seu curso não vai ser mais um diferencial daqui... todo mundo vai ter. Todo mundo vai ter, vai ser o mínimo, entendeu? Então, ok, você tem IA, legal. E todos os outros cursos que eu vi nessa última semana também tem. Parabéns. Então, vai se tornar commodity, assim, vai ser muito comum pra gente. Logo, a grande contratendência será aquilo que é cada vez mais real, aquilo que é cada vez mais humano. Então, a gente já vê esse movimento das grandes marcas saindo de superproduções para algo mais cru, assim, mais nativo, digamos assim. Então, eu vejo muito isso. Eu foco muito na construção de comunidade. Por quê? Porque desde que o ser humano é ser humano, o que a gente sempre fez? Total, desde a caverna, né? Exatamente, desde das cavernas, a escola, ao longo de toda a sua vida. Você sempre precisa de uma pessoa. Você é moldado pelas pessoas que você tem à sua volta. Uma criança, ela é moldada na primeira infância, do 1 aos 3 anos, com a referência de pai e mãe. Aí ela vai para a escola, onde ela começa a moldar a personalidade. Vai para a adolescência, quem ela se torna são as pessoas que estão ao redor dela. Logo, desde que o ser humano é ser humano, a gente sempre buscou pertencer. Se isso é algo que nunca muda, por que eu vou colocar toda a minha energia e tempo em uma tendência e não em um princípio que é imutável? Então, é onde a gente foca boa parte da nossa estratégia, construir cada vez mais comunidades. O time foi cruel no seu roteiro aqui, que eles fizeram algumas sacanagens. Aqui. A primeira é nós vamos brincar de tentar criar um caso prático aqui de uma pessoa, tá? Então, a primeira sugestão é alguém que quer se posicionar no nicho de finanças, que é um dos nichos mais competitivos, com mais gente no mercado digital. Como que você começaria posicionando alguém no nicho de financeiro para tornar a marca dela mais desejada e não só uma opção? Eu te dei quase nenhuma informação, mas se você quiser ter outra, a gente brinca aqui também. Mas vai. Finanças, como legal. É que você... Primeiro ponto que a gente precisa definir é o território mãe. Então, imagina assim, entre tantas opções, qual que é o território que eu quero ocupar? Por exemplo, finanças é muito amplo. Aí você vai começar hoje no mercado, você vai ter várias pessoas. Você vai disputar o quê? Com o Thiago Nigro, que fala de finanças? Perfeito. Vai disputar com o Bruno Perini, que fala de finanças? Não, então você vai segmentar cada vez mais, que é aí que entra o território mãe. Então, eu quero falar para mulheres. Quero falar, às vezes, para... Vou pegar um exemplo. O que acontece muito no nosso mercado?
A pessoa começa a fazer dinheiro, geralmente é uma pessoa que começou do zero, Sim. né? Então, uma pessoa que não veio de uma família rica, Sim. e aí descobriu o marketing digital, descobriu o Hotmart, vai lá e começa a fazer muito dinheiro. Essa pessoa, ela nunca foi educada financeiramente. Principalmente mulheres, que é o público que eu trabalho. Então, uma das dores que eu mais recebo é justamente essa. Maia, eu fiz muito dinheiro, mas eu não sei administrar esse dinheiro, porque eu nunca fui ensinada a ter dinheiro. Então, você pode, às vezes, filtrar. Pô, eu vou falar para mulheres infoprodutoras que atuam no digital. Quanto mais segmentado no começo, melhor. Por quê? Porque você vai conseguir cobrar mais, mesmo com menos seguidores, porque você vai começar a cobrar pela sua especialidade. As pessoas pagam mais. É diferente de você fazer uma cirurgia com um médico geral e um cardiologista. Perfeito. Eu vou focar, eu não vou dar a vida da minha mãe nas mãos de um médico geral. Perfeito. Por mais que ele Você seja quer um excelente. especialista. Por mais que ele seja excelente, ele pode ser o melhor médico geral da face da Terra. Mas, se eu tenho um especialista, eu vou focar no especialista. Então, qual que é o caminho para eu que estou começando no digital agora? Seja o especialista. Segmente. Segmenta. Escolha o seu território mãe e domine aquilo. Fiz isso. Escolhi meu território mãe. Vem a produção de conteúdo. Então, assim, testa vários formatos, que é o que a gente já conversou anteriormente. E comece a se perguntar qual que é o mood da minha marca. Como assim o mood da minha marca? Lembra que eu falei que hoje a gente vive uma era de rede de interesses? Sim. Logo, eu preciso definir quais são os interesses desse público e comunicar eles. Por exemplo, eu quero que as pessoas se conectem comigo pelo... Às vezes por uma coisa muito boba que você faz. Você é uma pessoa muito esportiva, muito disciplinada. E esse é o mood da sua marca. Então se pergunte, qual que é o mood da minha marca? Qual que é a identidade? Se a gente olha os grandes players do mercado, por exemplo, todos eles têm um mood. Quando a gente bate o olho no Leandro Ladeira, ele tem esse mood de cara comum, de engraçado, fácil de se conectar. Quando a gente vai para um Érico, a gente vê aquela coisa da execução, da disciplina, da constância. E eu quero isso. Então as pessoas, elas... eu sempre falo que semelhante atrai semelhante. Logo, eu preciso deixar claro qual que é o mood da minha marca, a identidade da minha marca, porque a partir disso define o tipo de pessoa que eu vou atrair. Se eu só faço conteúdo, por exemplo, de nicho de finanças, falando, você que está afundada nas dívidas, você que não está conseguindo pagar suas contas, quem que eu vou atrair? Só quem Está afundado nas dívidas. Exatamente. Então, tudo aquilo que eu comunico determina o tipo de público que eu vou trazer. Logo, se pergunte, quem é o público que você quer trazer? Porque a partir disso, você vai criar a sua linha editorial. Mas se você tivesse que... Primeiro, eu queria que você contasse pra gente o tipo de conteúdo que você faz hoje, que você consegue mais atrair audiência, porque uma das principais dores de quem assiste a gente é construir audiência. Então, eu queria que você falasse qual é o tipo de conteúdo que você faz que mais atrai audiência. E se você fosse obrigada, beleza? Tá. Por mim, a escolher no seu Instagram um formato de conteúdo. Uau. Que vai ser o que você vai usar daqui pelos próximos 5 anos e você não pode usar nenhum outro. Tá? Então, primeiro eu queria que você desse a resposta do que tá funcionando bem hoje e depois eu queria que você fizesse a reflexão daquilo que você acha que é mais eterno. Nada é eterno em rede social, mas assim... vai prevalecer. O formato que você acha que resiste ao tempo. Muito bom. Primeiro, sobre os conteúdos assim que eu considero obrigatório para quem quer crescer cada vez mais a base. São 2 principais. O primeiro é assuntos universais e o segundo, o inimigo em comum, ou o antagonista. Assuntos universais. É você entender que ninguém vai abrir a rede social para ler a sua lista de entregáveis do seu curso. Ninguém vai fazer isso. Ninguém tá a fim de abrir o Instagram e ver lá o seu post, a agenda aberta, tem horários disponíveis. Ninguém quer ver isso. Perfeito. Mas as pessoas querem, às vezes, tô entrando no perfil, tô rodando, daqui a pouco vem uma fofoquinha lá. Nossa, quem faz isso muito bem é a Hannah, né? A Hannah faz isso bem. Também aqui da Hotmart. Meu namorado namorou eu e mais 16 mulheres ao mesmo tempo. Não, eu tive que clicar naquilo. Não, eu tive que clicar naquilo. Falei, e a gente é do marketing, a gente entende. A gente sabe. Mas aí a gente vai lá e vê... É fofoquinha, entendeu? Você fala assim, como assim? Calma que eu tenho que entender essa história inteira. O Aleph? Logo, como é que ele fez isso? Peraí. Então, assim, assuntos universais. Família, relacionamento, saúde, tudo que tá envolvido em aquilo que todo brasileiro vive ou conhece, como a própria questão do relacionamento. Todo mundo ou já foi traído, ou já conhece alguém que traiu, ou já traiu. Esse é um ponto. É um padrão brasileiro. Logo, eu preciso chamar a atenção das pessoas por aquilo que elas conhecem. Esse é o primeiro formato. O segundo, que para mim é o mais forte para você construir comunidade, é você deixar claro aquilo que você discorda, que aí a gente apresenta os inimigos. Por que eu digo isso? Porque
Nada é tão forte quanto você atrair pessoas que concordam em discordar com você. Perfeito. Ou seja, a repulsão que você tem... Exatamente. Se as pessoas tiverem a mesma repulsão, isso vai atrair mais do que qualquer outra coisa. Exato. Porque pensa assim, hoje em dia, informação pela informação, você fazer aquele conteúdo muito técnico, 5 dicas daquilo, 5 formas daquilo, a IA entrega pra gente, em questão de minutos. Logo, eu não quero saber mais como ser disciplinado, eu quero entender por que eu não sou disciplinado, eu quero entender a raiz, eu quero entender o por trás. Porque agora a IA me diz como ser disciplinado. Eu vou lá e pergunto pra ela, ela me passa um passo a passo. Mas por que eu não consigo? Então, as pessoas, elas querem mais a fundo, elas querem essa profundidade. Quando a gente fala profundidade, o povo pensa, deixa eu fazer um conteúdo de 10 minutos. Não é essa a questão da profundidade. Você consegue ser muito profundo em um vídeo de 2 minutos. Você consegue. Mas você trazer a sua opinião, a sua visão, a sua perspectiva sobre aquele determinado assunto. Então, isso é você definir quem é o antagonista da sua audiência, quem é esse inimigo em comum, e você vai atrair pessoas que concordam e discordar junto com você. Quem discorda, às vezes a pessoa vai jogar um hate e vai embora. Ela não vai ficar ali, mas quem concorda vai ficar. E vai se sentir representada por você. Então, esses 2 conteúdos para crescimento de base. Agora, um formato que eu sempre faria, e que eu vejo que vai prevalecer ao teste do tempo, eu diria que vídeos, e principalmente vídeo conversando como se fosse um FaceTime. Perfeito. Como se fosse um FaceTime. Por quê? Vamos olhar para aquilo que nunca muda. Carrossel, se a gente parar para ver, é uma coisa recente. Até, 5, 6 anos atrás, não era tão recente. Mas qual que é a rede social que, desde que existe, ela continua... Claro, teve suas oscilações, mas continua relevante. YouTube. YouTube é uma rede que, assim, a galera tá lá. E desde que existe YouTube, tem o público que consome só YouTube. Eu sou uma que consumo muito YouTube. Muito. E qual que é o formato? Vídeo. TikTok, que tá crescendo horror. Vídeo. Então, esses outros formatos, eles são mais recentes. Não quer dizer que carrossel parou de funcionar, não quer dizer isso. Funciona bem. Mas... Funciona muito bem se você souber fazer. Mas o vídeo, eu acredito que essa coisa cada vez mais real, mais humano, ele vai ser algo que vai prevalecer ao teste do tempo. Porque você consegue ter a pessoa, você consegue aumentar o tempo de tela e você consegue conscientizar mais. Quem tem o maior tempo de tela, retém a maior atenção. Quem retém a atenção, retém a venda. Maia, eu costumo dizer para minha audiência que a minha dificuldade é a notificação, porque conteúdo a gente garante. Não é todo dia que eu tenho uma Maia Santos, mas conteúdo é sempre bom. O que eu preciso? Que você curta esse vídeo, comenta o vídeo, até para ganhar o presente que a Maia trouxe. Se inscreve no canal, ativa o sininho. Por que eu tenho que falar isso? Porque quando eu não falo, vocês não fazem, entendeu? Então eu tenho que falar. Eu garanto o conteúdo. Só entra no canal, procura, que quase todo dia tem conteúdo bom. Maia, obrigado de coração pela sua presença. É sempre um prazer falar contigo. E para você que viu a gente do outro lado, um beijo. Eu te vejo no próximo episódio. Tchau.